Nascida em setembro de 1987 em Carshalton, no sul de Londres, Sally Ann Bowman era a mais nova de 4 filhas e tinha como objetivo de sua vida alcançar a fama. Para isso, ela frequentou a Brit School, uma faculdade de artes cênicas muito conhecida, que formou talentos como Adele e Amy Winehouse. Ela também trabalhava meio período em um salão de beleza. Por ser bonita e alta, Sally era constantemente convidada para desfilar para marcas locais e rapidamente se tornou um rosto muito conhecido em sua cidade. Até que uma empresa de supermodelos decidiu contratá-la. Ela agora estava a um passo do estrelato internacional. O dia 24 de setembro de 2005 era um sábado, e como a maioria das jovens de sua idade, Sally, que tinha 18 anos, e uma amiga mais velha que ela, planejavam sair à noite na cidade depois de uma longa semana de trabalho. Depois de comer em um restaurante, Sally ainda teria que viajar cerca de 15 quilômetros até sua casa. Mas sua amiga a convidou para ir com ela numa festa em um pub chamado Lloyd's Bar. As duas beberam e se divertiram, mas por volta da 1 da madrugada, Sally disse que queria ir embora. Elas pediram um táxi que as deixou na casa dessa amiga. Logo depois de chegar, Sally não estava se sentindo bem em dormir numa casa estranha. Sua amiga só tinha irmãos homens, mas ela não tinha mais dinheiro para pegar um táxi e àquela hora não tinha mais ônibus para o seu bairro. Então ela decidiu ligar para o seu namorado, um rapaz chamado Louis, de 20 anos. Ela sabia que Louis estava numa região próxima, no aniversário de um amigo, e perguntou se ele poderia passar na casa de sua amiga para pegá-la e depois deixá-la em casa. Ele concordou e a pegou em seu carro, e por volta das 2h30, os dois saíram rumo à casa de Sally. Durante a viagem de carro, eles discutiram. Um culpava o outro de traição. Ao chegarem na rua da casa de Sally, a discussão continuou dentro do carro por cerca de 2 horas, mas em seguida eles fizeram as pazes, se abraçaram e se beijaram. Louis disse que precisava voltar, mas Sally não queria que ele fosse embora. E então, eles começaram a discutir novamente. Louis saiu do carro e Sally saiu com ele. O rapaz deu a volta, deu um abraço nela e entrou novamente no carro. Mas Sally entrou no veículo atrás dele, disposta a não deixar que ele voltasse para o aniversário. Por fim, Sally pegou sua bolsa, saiu do carro e começou a caminhar em direção à sua casa, enquanto que Louis ligou o carro e foi embora. Por volta das 4h30 da manhã, os gritos de Sally foram ouvidos por seus vizinhos, mas nenhum chegou a investigar o que havia acontecido. Pela manhã, um entregador de jornal encontrou o corpo de Sally na porta de sua casa. Ela tinha sido forçada a ter relações e foi perfurada várias vezes com um objeto pontiagudo com lâmina, provavelmente uma faca. A polícia foi chamada e a casa foi isolada dos curiosos que haviam começado a cercar a rua. A necrópsia revelou que a causa da morte de Sally foi hemorragia. Eles também encontraram marcas de mordidas espalhadas pelo seu corpo. O mais estranho é que foi encontrado resquícios de cimento em suas vias aéreas. O ataque foi cruel e chocou toda a comunidade. A investigação para encontrar o responsável pelo crime começou de imediato, mas a polícia estava literalmente às escuras. Não haviam testemunhas e a vizinhança não tinha câmeras de segurança. Não seria fácil, mas eles tinham uma evidência. O criminoso havia deixado seu DNA. O namorado de Sally, como sempre acontece em casos assim, foi inicialmente tratado como o principal suspeito, mas foi liberado no mesmo dia. Porém, 2 dias depois, ele acabou sendo preso, depois que registros telefônicos mostraram que ele teria ameaçado Sally, a acusando de traição. No entanto, seu DNA não era compatível com as amostras encontradas no local, e ele foi posto em liberdade 4 dias depois. Quase 5 meses após o crime, os exames de DNA ainda não haviam encontrado alguém compatível. Pelo menos, ninguém que estivesse no banco de dados da polícia. A essa altura, a investigação pediu para que os 340 mil homens que vivem na área se apresentassem para a coleta de DNA, mas apenas 771 homens se apresentaram para oferecer suas amostras. A polícia não tinha mais nada para investigar e o caso estava esfriando. Em fevereiro de 2006, a investigação estava sendo encaminhada para o arquivamento, até que em junho daquele ano, através de depoimentos, os investigadores começaram a traçar uma linha do tempo para tentar decifrar quem seria o responsável pela morte de Sally. E eles conseguiram. 9 meses depois, no dia 15 de junho de 2006, um homem chamado Mark Dixie foi preso após uma pequena briga de bar por causa de um jogo de futebol.
A polícia o prendeu e, devido às investigações sobre a morte de Sally, eles estavam colhendo o DNA de todos que podiam, não importando a natureza dos crimes. Após passar a noite na cadeia, Mark foi liberado no dia seguinte. Demorou mais de 2 semanas para o DNA de Mark Dixie percorrer seu caminho através do sistema de avaliação e retornar com uma correspondência exata com a amostra encontrada no corpo de Sally Ann Bowman. Mark foi preso no trabalho e, durante uma busca em sua propriedade, a polícia encontrou fotos de Sally recortadas de um jornal. Mark se declarou inocente e foi levado a julgamento em fevereiro de 2008. No tribunal, Mark foi descrito por muitas pessoas como sendo um aproveitador que gostava de usar pessoas para conseguir o que queria. Muitos conhecidos se apresentaram ao tribunal para contar suas histórias sobre o homem descrito como uma pessoa má, não maluca. Sem ter mais como escapar, ele finalmente confessou que teve relações com Sally enquanto ela estava inconsciente na calçada de sua casa, mas se recusou a admitir que tirou a vida dela, alegando que a encontrou daquele jeito e que apenas se aproveitou da situação. Ele disse também que só percebeu que ela estava sem vida quando mordeu a sua bochecha. A polícia então traçou uma linha do tempo para os acontecimentos, que se deu da seguinte forma. Na noite em que o crime ocorreu, em setembro de 2005, a cidade estava muito agitada. Havia mais de 150 bares e pubs abertos e não faltavam oportunidades para se divertir. Naquela noite, enquanto Sally e sua amiga bebiam no Lloyd's Bar na rua principal, uma comemoração estava acontecendo 3 quilômetros adiante, onde Mark Dixie, com 35 anos, estava comemorando seu aniversário. Ele bebia com alguns amigos com quem dividia uma casa e pretendiam ir embora apenas na manhã seguinte. Porém, depois de beber muito e usar entorpecentes, Mark e seus amigos resolveram deixar o pub mais cedo, por volta das 2h30, e foram para casa, na Avondale Road. Seus amigos o deixaram no sofá, com medo dele vomitar no dormitório. Então, eles foram para o quarto. Mark confessou que quando acordou, ele sentiu uma enorme necessidade de ter relações com alguma mulher. Ele então trancou seus amigos no quarto, para que eles não percebessem que ele havia saído. Andando pela rua, ele encontrou Sally sozinha na calçada de sua casa. A moça estaria escrevendo uma mensagem de texto no seu celular, e ele aproveitou a distração dela para atacá-la. Também foi revelado que ele tentou remover o seu DNA do corpo dela com cimento em pó, que estava numa caçamba na casa vizinha, cobrindo as marcas de mordida e até colocando dentro do nariz da jovem. No dia 22 de fevereiro, Mark Dixie foi considerado culpado após 3 horas de deliberação do júri, sendo condenado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após cumprir um mínimo de 34 anos de prisão. A sentença foi uma das mais longas já proferidas no Reino Unido. Com Mark Dixie passando a vida atrás das grades, a polícia tirou de circulação um potencial maníaco verdadeiramente perigoso, que infelizmente conseguiu tirar a vida de Sally Ann, uma jovem que tinha toda a sua vida pela frente. Mark Dixie encurtou a vida da jovem da maneira mais horrível que se possa imaginar. Mas este caso não termina por aqui. À medida que mais detalhes vieram à tona durante o julgamento, o tribunal soube que Mark havia morado na Austrália de 1993 a 1999, onde namorava uma jovem chamada Sandra, com quem teve 2 filhos. A polícia descobriu que a sua ficha criminal era longa, incluindo crimes como roubo, furto, agressão e desacato. Ele usou vários nomes falsos ao longo dos anos, como Mark Dahl, Steve MacDonald e Shane Turner, e foi deportado da Austrália depois de ter atacado uma mulher. Em 1987, quando tinha apenas 16 anos, Mark já havia começado sua carreira criminosa. Ele atacou uma mulher, a empurrando para dentro de seu carro, onde a forçou a fazer as coisas com ele. Ele ainda tentou manter ela no veículo, mas a mulher conseguiu escapar. Em 1998, uma estudante tailandesa que morava na Austrália foi ameaçada. Seu agressor a perfurou com um objeto pontiagudo e saiu na sequência achando que ela estava sem vida, mas felizmente ela sobreviveu. O DNA encontrado na cena pertencia a Mark Dixie. Ele também teria sido acusado de outro ataque em 2002, quando agrediu uma mulher em um lance de escadas. Essa mulher também sobreviveu ao crime. Mark também teria atacado, roubado e agredido outras 3 mulheres enquanto vivia na Espanha com a sua namorada. Em 2015, Mark finalmente admitiu ter tirado a vida de Sally Ann Bowman e os outros crimes que a polícia descobriu. No total, ele teve outras 17 condenações por atos criminosos adicionados à sua pena em 2017 e ainda foi condenado a mais 2 sentenças de prisão perpétua pelos abusos que cometeu entre 1987 e 2002.
Ao longo dos anos, Mark ainda foi ligado a outros casos não resolvidos, incluindo o ataque a uma mulher poucas horas antes de Sally, na mesma vizinhança, além de outra jovem chamada Jennifer Keeley, uma sem-teto morta em janeiro de 2005. Um registro nacional de DNA poderia ter identificado o responsável pela morte de Sally Ann em apenas 24 horas. Em vez disso, demorou quase 9 meses até que Mark Dixie fosse identificado e quase 2 anos e meio para que a justiça fosse feita. Devido à repercussão do caso, um projeto de lei foi enviado para que o governo mantivesse o Registro Nacional de DNA atualizado mês a mês. Porém, o projeto foi recusado, pois o governo afirmou que era impossível proteger um banco de dados de 60 milhões de pessoas, sem mencionar as questões éticas de colocar todos que vivem no Reino Unido em um banco de dados para facilitar a captura de criminosos. Mark Dixie está agora com 50 anos e é muito improvável que ele veja o mundo exterior novamente. Ele só poderá ser elegível à liberdade condicional em 2040. Ao longo dos anos, suas motivações foram questionadas. Muitos dizem que ele era um homem alto e bonito e tinha inúmeras pretendentes. Não havia necessidade alguma dele fazer o que fez, mas alguns argumentam que a base de sua perversão teria vindo da infância. 3 semanas antes do crime que vitimou Sally Ann, Mark havia sido expulso da casa que dividia com sua namorada e filho. Mas, em vez de ficar esperando que as coisas melhorassem, ele embarcou em um ônibus para Amsterdã, onde usou entorpecentes e se divertiu até o seu dinheiro acabar. Na noite do crime, Mark tentou convencer sua namorada a aceitá-lo de volta, mas ela recusou, e isso, segundo ele, o teria motivado a fazer o que fez. Em 2013, o corpo de Sally Ann chegou a ser exumado do seu túmulo, pois sua lápide foi destruída 4 vezes em 6 meses, e a área se tornou um terreno fértil para depredadores. Embora sua família agora tenha algum fechamento para o caso, com Mark Dixie admitindo ter tirado a vida da jovem, a memória de Sally Ann foi manchada por aqueles que têm pouco respeito pelos mortos.